TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. A partir do dia 31 de outubro, o PAM, o Pronto Atendimento Médico, será desativado e os atendimentos passarão a ser realizados na UPA 24 horas Jaime Veríssimo de Campos Júnior, no bairro Santa Teresa. Essa reunião, com o prefeito, foi no intuito, de definirmos, também as estratégias, o início, essa transição também, que hoje a gente sabe que tem o pronto atendimento, que funciona, ali do lado do hospital. Então a gente precisava de definir algumas diretrizes, data de início, para que iniciemos nossos trabalhos, totalmente, do PAN, que iniciasse aí na UPA, para que a população, não sinta o impacto, de atendimento, e que a gente consiga iniciar todos os serviços, de forma integral, com toda a equipe de funcionários, com todos os serviços já hoje existentes, e de forma, mais igualitária, humana e total, para que a gente não consiga, parte, vai até pelo munícipe, para ele não se sentir, que onde que ele está sendo atendido, vai ser na UPA, se vai ser no PAN, Então a gente estava aguardando aí algumas datas para definir, porque a gente estava pensando em fazer uma transição, o início, uma parte ir, parte ficar, mas pensando na população, na confusão que poderia ter, aonde eu tenho que ser atendido, para onde eu vou, até mesmo na equipe, Então a gente definiu aí que fosse feito de forma, uma mudança, de forma integral, de um dia, sem prejudicar o atendimento, A gente vai deixar a equipe mínima no local, com ambulância, se for necessário, caso alguém ainda, tenha o costume de estar indo ao PAN, para que podemos direcionar, para a UPA. Eleições 2020 também é destaque aqui do nosso programa O Rádio na TV, para você ficar bem informado. E a Justiça Eleitoral da 4ª Zona aqui da comarca de Poconé indeferiu na tarde de ontem o pedido de registro de candidatura do ex-prefeito Clóvis Damião Martins da coligação Todos por Poconé, composta pelos partidos PTB, PSDB e Republicanos. Como você acompanha aqui agora o destaque no site poconet.com.br. Na sua primeira página do site poconet.com.br traz política. Ficha suja. Ex-prefeito Clóvis Martins tem registro cassado em Poconé. A juíza eleitoral Cátia Rodrigues de Oliveira indeferiu a candidatura do ex-prefeito de Poconé, Clóvis Damião Martins, do PTB, por ser ficha suja devido à rejeição de contas no TCU, no Tribunal de Contas da União, em decisão irrecorrível. É destaque na decisão da magistrada eleitoral que transcrevo item 64 do acórdão do TCU, Tribunal de Contas da União. A análise dos autos permitiu concluir que as condutas dos responsáveis causaram danos ao erário, em decorrência da inexecução parcial do objetivo, resultando do pagamento à empresa CSP Construções, Saneamentos, Pavimentações por serviços não executados. Portanto, está o candidato inelegível pelo prazo de 8 anos contados da data da decisão. Assim, nos termos dos artigos 46 e 50 da resolução do TSE número 23609/2019, julgou procedente a impugnação ao registro de candidatura. Reconheço a existência de causa de inexigibilidade do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990 em desfavor do candidato impugnado e, via de consequência, indefiro o registro de candidatura de Clóvis Damião Martins para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2020 no município de Poconé. Registre-se, publique-se, intime-se ao cartório eleitoral para que providencie o registro da decisão no cândito, certificando nos autos. Certifique-se o resultado do julgamento destes autos no processo de registro do candidato ao cargo de vice-prefeito, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da resolução do TSE 23609/2019. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Poconé, datado e assinado eletronicamente pela juíza eleitoral da comarca de Poconé, doutora Cátia Rodrigues.
E na oportunidade nós ouvimos o chefe do cartório da 4ª Zona Eleitoral da Comarca de Poconé, o Diego Mascarenhas, para saber quais são as providências e os critérios que serão colocados na prática aqui agora em função do indeferimento da chapa majoritária, no caso do ex-prefeito Clóvis Martins, que foi colocado aí pela Justiça Eleitoral da Comarca de Poconé. Como devo proceder agora, né, a coligação Todos por Poconé? Acompanhe. Agora o partido tem a opção de recorrer, né, visando tentar fazer com que no 2º grau de jurisdição, que é o TRE, a decisão seja revertida, ou o partido pode optar por apresentar um candidato substituto imediatamente. A substituição tem algumas questões interessantes, Pereira, porque o partido tem um prazo de 10 dias para apresentar essa substituição. Mas a resolução 23.609 do TSE, ela prevê que esse pedido tem que ser apresentado até pelo menos 20 dias antes da eleição. Ou seja, nesse momento que já estamos muito próximo da eleição, é provável que o partido nem tenha esses 10 dias para apresentar o substituto. Então essa decisão deve ser tomada, né, com a maior brevidade possível pelo partido, até para que o eleitor possa conhecer, né, eventual substituto, se for o caso, se for essa a opção do partido. Até porque a própria resolução 23.609 do TSE dispõe que se as tabelas, né, de geração ali de preparação das urnas e da lista de candidatos forem geradas, o candidato substituto, ele vai com o nome, número e fotografia do candidato substituído para a urna. Ou seja, o ideal é que o partido faça aquilo que ele optar da forma mais breve e mais célere possível. Com relação ao recorrer na segunda instância, qual que é o prazo? O prazo para recorrer é de 3 dias. Né? Geralmente os prazos eleitorais são de 3 dias, esses prazos são ininterruptos, eles correm continuamente a partir da publicação, não se interrompem nos fins de semana, em feriados. Portanto, o partido, né, já ciente da decisão, porque ela acabou de ser publicada, ele deve correr para tomar ali a atitude que melhor seja ali da estratégia do partido, para que o eleitor possa conhecer e ter certeza de quem é o candidato lançado pelo partido ou coligação. Neste momento, como é que fica a situação do candidato vice nessa chapa que foi indeferida, no caso o ex-prefeito Clóvis Martins? O candidato a vice, ele teve a sua candidatura deferida, ou seja, a juíza eleitoral autorizou que ele participe do pleito, porque ele preenchia as condições de elegibilidade e não se enquadrou em nenhuma causa de inelegibilidade. Ele tinha todos os requisitos para concorrer. Mas, caso o partido não apresente dentro desses prazos que eu já disse aqui, ou recurso ou um candidato substituto, não existe chapa de vice solitário. Então, o que acontecerá é que a Justiça Eleitoral irá barrar a candidatura, mesmo que tenha havido o deferimento da candidatura. Numa situação, se porventura vir acontecer isso, a majoritária não será prejudicada, ou melhor, a proporcional de vereadores não será prejudicada? Não. Por quê? Porque a emenda constitucional 97, ela previu que não existe mais coligação para os cargos proporcionais, ou seja, os cargos a vereador. Isso significa que os partidos que se coligaram para a chapa majoritária, eles lançaram candidatos a vereador de forma solitária. Mesmo que eles estejam coligados na majoritária, para a proporcional, eles estão participando da eleição de forma solitária. Diego, nesse caso, aqui então hoje, oficialmente, fato de direito, nós temos somente 3 candidatos então participando do pleito. Nós temos 3 candidatos, mas enquanto houver recurso, o nome do candidato pode ser colocado na urna. Ou seja, mesmo que isso se arraste por mais um tempo na Justiça Eleitoral, aquele candidato que foi indeferido, ele poderá continuar fazendo os atos de campanha e o nome dele pode constar da urna.
Muito bem, aqui as informações, os fatos, os acontecimentos, a cobertura exclusiva também nas eleições de 2020, preparativos de tudo aquilo que vai estar sendo colocado na prática para que todos no dia 15 de novembro possam retornar às urnas com direitos a votarem e serem votados, né? E, naturalmente, escolher os seus representantes tanto no Executivo e no Legislativo. É o nosso compromisso com a verdade, com os fatos e acontecimentos aqui no nosso município, através do nosso programa O Rádio na TV. Então, todos uma boa tarde e um bom final de semana. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.